E aí, gente boa? Tudo bom com vocês? Bom, antes de começarmos hoje a nossa aula sobre o Templo de Ezequiel, que está muito bom, está muito legal, vamos falar hoje sobre o capítulo 42. Nós vamos estudar até o capítulo 48, ok? Eu quero primeiro agradecer às pessoas que se tornaram membros do meu canal, tá? Estão me ajudando, estão aí colaborando, né? Participando. E estão também sendo mantenedores do canal. Isso é importante, como prometido para vocês. Eu, a partir de amanhã, já vou começar a gravar aulas com respeito a alguns temas que eu tinha falado. Então, amanhã já vou começar a falar sobre a defesa da fé, né? Um curso de apologia que eu vou estar oferecendo para vocês. Então, ao mesmo tempo que vocês me ajudam, né, eu vou honrar com vocês com um curso exclusivo. Então, amanhã já começo a fazer já as aulas, vou liberar apostila para vocês, né? Como sempre livros, estou sempre liberando, para a gente poder aprender a defender a nossa fé. Mas não é apenas defender a nossa fé, defender a nossa fé com o evangelho do reino. Né? Então não adianta você chegar lá para o testemunho de Jeová, né? E querer mostrar para ele, né, que você é descendente de Abraão, que você vai herdar a terra, né? Se você quer confrontar ele mostrando que vai morar no céu, né? Então eu corrijo essa visão, mostrando como defender a nossa fé cristã, mostrando como defender a divindade de Jesus, baseado nas revelações que nós temos tido, né? Então, não é um curso de teologia, né? É uma aula onde eu vou estar dando para vocês como defender a fé cristã, não somente com relação a testemunho de Jeová, mas aos espíritos e tudo, mas claro, com todo o respeito, né? Mas nós temos uma fé e a gente defende essa fé. Então amanhã já vou estar disponibilizando a aula 1 para vocês aí que são membros do canal, para que a gente possa então honrar vocês por vocês estarem me honrando, certo? Então vamos hoje falar mais uma vez agora acerca do Templo de Ezequiel. Preenchemos mais alguns versículos aí, já estudamos Ezequiel 38, Ezequiel 39, capítulo 40, capítulo 41. Vamos estudar hoje o capítulo 42, versículo por versículo, tá? Eu gosto a partir do capítulo 43, que é quando a glória do Senhor entra, que aí é que começa a ficar legal, né? Mas vamos lá. Vamos ler então Ezequiel capítulo 42, a partir do versículo 1, que diz assim: Então me fez sair para o pátio de fora e me levou para o lado norte do templo, a um edifício que não ficava longe do edifício construído na ponta oeste do templo. Esse edifício do lado norte media 50 metros de comprimento por 25 de largura. De um lado, dava frente para o espaço de 10 metros ao longo do templo. E do outro lado, dava frente para a calçada do pátio de fora. Tinha 3 andares e cada um deles ficava mais para dentro do que o de baixo. No lado norte deste edifício, havia uma passagem de 5 metros de largura por 50 de comprimento, com entradas desse lado. Então, o que ele está querendo mostrar é isso daqui, ó. Tá vendo aqui? São essas casinhas aqui, certo? Vou puxar para esse lado de cá, que fica melhor, que aqui está tampado, né? Para esse lado de cá, a gente consegue ver, ó. São 3 andares, conforme ele diz ali, e uma menor do que a outra. Por isso que tem essa escadinha, né? Não é isso que ele fala aqui, ó. Ó. Vai falar aqui que esse edifício ao lado norte, né, media 50 metros de comprimento, ou seja, ao lado norte. Então vamos voltar aqui para o lado norte. Olha aí, ó, ao lado norte, aqui, ó, tá vendo aqui, ao lado norte, né? Vamos que vamos. Ao lado norte, media 50 metros de comprimento por 25 de largura. De um lado, dava para frente para o espaço de 10 metros ao longo do templo. Então, ele está dizendo que daqui, tá, até o templo tinha um espaço aqui, ó, de 10 metros, correto? Daqui até aqui um espaço de 10 metros até o templo. Então, uma visão muito privilegiada. Os sacerdotes aqui já tinham uma visão privilegiada, né, do templo, tá? Vamos continuar lendo aqui. E do outro lado, dava de frente para a calçada do pátio de fora. Tinha 3 andares e cada um deles ficava mais para dentro do que o de baixo, que é isso que a gente explicou, ó. Ficava mais para dentro, né? Cada um espaço aqui ficava mais para dentro
do que o outro, correto? Né? Como se fosse uma escadinha ali. Do lado norte desse edifício havia uma passagem de 5 metros de largura por 50 de comprimento com entradas desse lado. Então, o que ele está falando é que havia aqui um espaço de 5 metros aqui, ó. Tá? Um espaço aqui de 5 metros para eles poderem caminhar, certo? Vamos continuar lendo para a gente entender melhor essa partezinha aí. Os cômodos do andar de cima eram mais estreitos do que os do andar do meio e do térreo, porque ficava mais para dentro, né? Nos 3 andares, os cômodos ficavam em terraços e não eram sustentados por colunas, como os outros edifícios de baixo. Então não tinha colunas aqui. A imagem não está muito boa, né? Mas dá para você enxergar mais ou menos, ó. Aqui não tinha colunas, mas os de baixo tinha colunas, tá? No andar térreo, a parede de fora do edifício media 50 metros. Numa metade dessa parede havia cômodos e na outra metade não havia. Todo o andar de cima era dividido em cômodos. Na ponta leste do edifício, onde começava a parede, havia debaixo dos cômodos uma entrada que dava para o pátio de fora. No lado sul do templo havia um edifício igual ao anterior, perto do prédio que ficava na ponta oeste do templo. Então você vê aqui, ele está dizendo que assim como havia aqui no lado sul, no lado norte, também há aqui no lado sul, tá? Então é a mesma coisa, correto? É a mesma coisa, por isso que ele não vai repetir. Uma outra visão a gente pode pegar mais ou menos assim. Olha aí, ó. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Aonde ficavam os sacerdotes, tá? E todos eles tinham uma visão privilegiada do templo. Essa partezinha aqui era onde ficavam os funcionários, onde ficavam brigados ali os cozinheiros, né, o pessoal da limpeza, e eles não tinham essa visão privilegiada. A janela deles ficava de frente para o sacerdote e a janela dos sacerdotes ficava de frente para o templo, tá? Vamos continuar lendo aqui. Você vê que eles ficam aqui para dentro, né? Tem muros aqui protegendo, ou seja, é um esquema, de novo, né, de segurança. Não entra gentil aqui nesse templo, tá? Não entra gentil aqui no pátio, não entra gentil, tá? Aqui só entra judeu e aqui dentro só entra sacerdote da ordem de Zadok e os levitas, certo? Só eles vão entrar aqui. Templo esse construído um pouco antes da grande tribulação, correto? Na ponta leste do edifício, onde começava a parede, havia debaixo dos cômodos uma entrada que dava para o pátio de fora. No lado sul do templo havia um edifício igual ao anterior, perto do prédio que ficava na ponta oeste do templo. Aí são esses edifícios que dão entrada, né? Esses edifícios aqui que dão entrada, correto? Porque você tinha... Primeiro que só o judeu podia entrar aqui, tá? O judeu podia entrar aqui, eles faziam a revista, né? Os guardas faziam a revista para ver se podia entrar. Nós já estudamos sobre isso aqui em Ezequiel capítulo 40, tá? Somente os judeus poderiam entrar aqui. E aí havia uma outra revista aqui. E aqui só poderia entrar sacerdote, correto? Então os judeus, eles poderiam fazer a adoração aqui, né? E na parte de fora ficavam os gentios, tá? Como não é tão grande, porque você percebe que a parede daqui de fora só tinha 3 metros e alguma coisa, então não era muito alta, é mais ou menos do tamanho da parede do meu quarto até a laje, né? Não era muito alta. E eles poderiam ver, porque era 8 degraus para aqui para subir, mais 8 degraus aqui para subir. Quem estava do lado de fora poderia acompanhar o que estava acontecendo aqui dentro. Os que entravam aqui tinham uma visão mais privilegiada, os que estão de fora não, mas eles poderiam ver o que estava acontecendo aqui dentro, tá? Então tem esses guardas aqui, que só permite entrar judeu, e nessa parte daqui só entra sacerdote. Isso aqui é velha aliança, gente, né? Deus está permitindo que isso aconteça, tem que fazer isso para que se cumpram as profecias, tá? Então, nesse tempo, eles já têm tudo preparado, os judeus já têm tudo preparado aqui, tá? Os judeus, eles já têm a novilha vermelha. O que é a novilha vermelha?
A novilha vermelha ela tem que ser 100% vermelha. Ela só pode ser encontrada nela no máximo 10 pelos brancos nela. Não pode ter nenhum defeito. Segundo consta em Números capítulo 19, o que o sacerdote fazia? Eles pegavam a novilha, queimavam a novilha vermelha, e é por meio dessa novilha vermelha que purificava o local, ali. E eles vão purificar esse local com a novilha vermelha. A novilha vermelha só tem que ser fêmea, tá? E ela tem que ser a 10ª. Ou seja, pode ter uma novilha vermelha perfeita, e ser a primeira, e ser a 7ª, e ser a 9ª. Não vale, tem que ser a 10ª. Tem que ser a 10ª novilha vermelha, tá? E aí, já se passaram várias gerações e agora eles encontraram essa novilha vermelha que nasceu no dia 28 de agosto de 2018. Por que eles não fizeram isso ainda? Porque eles têm que esperar ela completar 3 anos de idade. Depois que ela completa 3 anos de idade e essa novilha vermelha já foi achada, ela será usada, para ser queimada e purificar o templo. Você pode ver isso no site que eu acompanho toda semana, o Instituto do Templo. Não tem isso em inglês, não tem isso em português, mas você pode encontrar isso lá, tá? Então ele já tem lá a linhagem sacerdotal tudo pronta, ele já tem os utensílios de ouro, já tem a pá, já tem o garfo, já tem a faca, já tem tudo ele já tem, Já tem as mobílias prontas, as roupas sacerdotais, tudo alinhadinho, tudo perfeitinho, como manda o roteiro da lei de Moisés. Eles estão debaixo da lei, eles não estão vendo. E Deus está mostrando isso aqui para eles e para a gente, para que a gente possa ver que eles vão fazer isso mesmo. Isso é coisa da minha cabeça, foi eu que inventei isso agora? Não! Isso aí é fé que os primeiros cristãos tinham também. É só você ler toda a patrística, os livros do primeiro século, segundo século, dos primeiros cristãos, eles dizem isso, eles falam isso. Então isso daí não é de mim, não veio de mim. E eu creio também assim. Eles já têm tudo pronto. Queira você ou não, eles vão construir. Não vai ser a sua interpretação teológica que vai impedir eles de construírem. Não vai ser. Isso tem algum valor? Não tem nenhum valor. O único valor que tem ali vai ser quando Jesus vier ali. Aí sim vai ter valor. Porque o lugar é santo onde Jesus está. O que a Bíblia fala? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu pisa é santo. Ou seja, está lá em Êxodo capítulo 3. Por quê? Porque ali é santo, porque Jesus está ali. Porque o verbo se apresentou até Moisés. Então ali o lugar é santo. Então, quando estiver no lugar santo, ou seja, no lugar que o Senhor vai estar habitando ali, porque o Senhor vai habitar ali, naquele local. O Senhor Jesus é um ser pessoal. Jesus, ele é Deus, mas ele não deixou de ser homem. Jesus é homem. Há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Então Jesus é homem. Por isso que lá você vê a figura dentro do templo, junto com as palmeiras, a figura da águia. Da águia não, é a figura do leão e do homem. O rei, homem. Jesus é homem e é rei. Então, ele quando vier, vai vir na qualidade de homem, assim como os judeus sempre esperam, um homem da linhagem de Davi vindo reinar. Só que essa linhagem que ele vem de homem, traz dentro dele a natureza divina, porque ele é o Logos do Pai, ele é a palavra do Pai, que saiu do Pai. Isso eles vão reconhecer quando virem Jesus vindo com poder de grande glória. Então esse templo eles querem construir, os judeus querem sacrificar, os judeus querem fazer isso há muito tempo, desde os anos 70 que eles estão querendo fazer isso, e Deus vai permitir que eles façam isso, E esse templo vai ser profanado. E a gente vai ver isso nos próximos capítulos. Você vai ver que não pode entrar gentil aqui. Não entra gentil, mas eles vão deixar entrar incircunciso ali dentro, Pessoas profanas ali dentro. Então, vai ser profanado o templo. Vamos continuar lendo aqui então o texto. Na frente dos cômodos havia uma passagem igual ao lado norte. Tinha as mesmas medidas, o mesmo desenho, o mesmo tipo de entrada. Havia debaixo dos cômodos uma porta,
do lado sul do edifício, na ponta leste, onde começava a parede. Então, é a mesma coisa. A gente já estudou sobre isso daqui nas aulas passadas, ele só está repetindo, né? O capítulo 41 e 42 é bem pequeno. Eu gosto muito do capítulo 43 em diante, que vai falar de novo ali, né, sobre sacerdotes. Aí eu quero entrar nesse assunto dos sacrifícios, né, que é importante, vai falar sobre o altar. A gente precisa estudar isso daí. Ó, vamos continuar lendo. O homem disse: estes 2 edifícios são sagrados. Neles os sacerdotes que entram na presença do Senhor comem as coisas santíssimas. E porque os cômodos são santos, os sacerdotes colocarão neles as ofertas santíssimas, isto é, as ofertas de cereais e as ofertas feitas para tirar pecados e culpas. Quando os sacerdotes estiverem no templo e quiserem sair para o pátio de fora, terão que deixar esses cômodos as roupas santas, que tiverem usados durante o culto religioso. Eles terão de vestir outras roupas antes de saírem para o lugar onde o povo se reúne. Então, eles terão, né, esses edifícios são edifícios santos, tá? Deixa eu ler a partir daqui. Os edifícios são sagrados, neles sacerdotes que entram na presença do Senhor comem as coisas santíssimas, tá? Ou seja, o pão, os alimentos que têm ali, que foram oferecidos, eles comem. E porque os cômodos são santos, os sacerdotes colocarão nele as ofertas santíssimas. Aí já é só isso aqui, ó. Lembra aquelas câmaras que nós estudamos aqui outro dia? Essas câmaras aqui, ó, né? Eles vão colocar nelas coisas santíssimas aqui, né, que nós estudamos da outra vez, as ofertas, né, os alimentos. Eles vão colocar, eles saem daqui com uma roupa, vêm entrando até aqui, tá? E vão se vestir aqui nessas câmaras, tá? Eles vão se vestir aqui nessas câmaras, vão trocar de roupa aqui nessas câmaras, correto? E essas roupas santas que tiverem usado durante o culto religioso, eles terão de vestir outras roupas antes de saírem para o lugar onde o povo se reúne. Então eles vêm com um uniforme comum, né? Aqui de onde eles saem, né? Eles vêm com um uniforme comum, chega aqui dentro, eles usam o uniforme próprio do culto, tá? As suas vestes sacerdotais, tira as suas vestes sacerdotais, que elas não podem sair do templo, vão ficar ali dentro, e eles vão usar suas roupas comuns de novo. E aí vão poder sair para onde o povo está, correto? No momento aqui da adoração, tudo que é daqui de dentro do templo, eles vestem uma roupa, tá? Saiu, veste outra roupa. Como é que você vai simbolizar isso, gente? Né? Porque as nossas roupas têm que estar sempre alvas, como a neve. As nossas roupas têm que estar sempre brancas, limpas, né? Eu não troco de roupa. Como é que você vai espiritualizar isso daqui, né? Então, os sacerdotes trocam de roupa. Eles colocam aqui as roupas comuns, quando saem, quando entra, se veste para o seu serviço sagrado, veste as roupas sacerdotais, fazem o serviço sagrado ali, depois eles deixam a roupa aqui dentro de novo, e aí já podem sair para fazer deixar o seu expediente, né? Eles vão deixar os seus expedientes. Olha o que diz o texto, versículo 13, né? E porque os cômodos são santos, os sacerdotes colocarão nelas as suas ofertas santíssimas, isto é, as ofertas de cereais e as ofertas feitas para tirar pecados ou culpas. Então você vê que isso não pode ser no milênio, porque no milênio os sacerdotes, né, pelo menos da igreja, não têm pecados ou culpas, correto? Mas nós vamos ver isso com mais profundidade, porque a gente vê um sacerdócio ali que trabalha, mas não está glorificado, tá? E eles não podem estar glorificados, porque ainda tem sacrifício para culpa, correto? Entra nesse esquema aí também. Então, vai haver o sacerdócio real glorificado e vai haver pessoas trabalhando ali no templo, mas isso é mais para frente, a gente vai ver mais para frente. E tem que ser assim, tá? A gente não pode negar isso porque está escrito, gente. Se está escrito, tem que se sujeitar ao que está escrito, certo? Vamos continuar. Ó, quando acabou de medir por dentro a área do templo, já está finalizando o capítulo 42, você vê que ele é bem pequeno, né? Quando acabou de medir por dentro a área do templo, o homem me fez sair pelo portão do lado leste, por isso que eu botei para cá, ó. Ele acabou de medir tudo, né? Ele acabou de fazer toda a medição, né? Mediu aqui, mediu aqui, mediu aqui, aí saiu pelo portão do lado leste. Assim que ele saiu do portão do lado leste, né? Ele foi lá para fora,
Com a vara de medir, media o lado leste. Tinha 1.500 metros, ou seja, 500 canas. 1.500 metros, 1,5 quilômetro. 1,5 quilômetro, gente. 1,5 quilômetro ultrapassa isso daqui. Certo? 1,5 quilômetro ultrapassa. 1,5 quilômetro não são esses muros. Não são esses muros aqui. Isso aqui não é medido por canas. Aqui é medido por côvado, tá? Cana é maior, são 500 canas. Assim, o muro cercava uma área quadrada que tinha 1.500 metros de cada lado. O muro servia para separar o que era santo e o que era profano. Então, havia ali esse muro, né? Esse muro fazia essa divisão, tá? 1.500 quilômetros por um lado, 1.500, perdão, 1,5 quilômetro para um lado, 1,5 quilômetro para o outro, tá? Mas será que pode fazer um muro desse tamanho? Pode fazer, claro que pode fazer. Você vê esses apartamentos aí, esses condomínios fechados, os muros cobrem toda a extensão, né? Então não é difícil nenhum, e o muro não é grande aqui não, né? E aí seria mais ou menos assim, ó. Olha aí, ó. 500 côvados, 500 canas, né? 500 canas. Aqui é aquele templo que nós estudamos, né? Aqui é o templo. E fora do templo existe um espaçamento aqui, ó, de 500 canas, de 1.500, de 1,5 quilômetro de distância. Tá? 1,5 quilômetro, aproximadamente, 1,5 quilômetro. Um quadrado perfeito, correto? Mas isto daqui, esse quadrado aqui perfeito, né? Ele é feito aqui para separar o santo do profano. Isso aqui é o santo e esse aqui é o profano, correto? Essa parte daqui é o profano. Agora, aonde eu posso encaixar isso daqui lá em Apocalipse? Eu posso encaixar aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar aos que nele adoram. Eu não interpreto isso daqui, já interpretei assim, tá? Eu já interpretei assim, mas estudando o livro de Ezequiel, eu não consigo mais interpretar desse jeito, tá? Eu já interpretei dessa forma como se fosse um lado espiritual, corpo, alma, espírito e tal. Já cheguei a pensar assim também. Tem até vídeo meu gravado falando sobre isso, acho que é um vídeo de 2018, né? Mas, gente, olha só, templo, altar e os que nele adoram. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os que nele adoram são seres humanos. Ele não pode dizer mede as pessoas e mede as pessoas, né? Mede o templo, o corpo, mede o altar, a alma e mede os que nele adoram. Os que nele adoram é o espírito, né? Os que nele adoram já mostra ali o soma, né? Já mostra ali o corpo, alma e espírito, já mostra tudo. Então mede o templo de Deus, mede o altar, né? E as pessoas, e os seres humanos que nele adoram, tá? Então, esses seres humanos, essas pessoas, já é o soma, já é a pessoa em si. Não tem como você espiritualizar o templo e o altar e literalizar as pessoas, porque as pessoas já são, né, o corpo, alma e espírito. Aí ele coloca assim: deixe o átrio que está fora do templo, e não o mestre, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, correto? Está fora do templo, né? E jazerão os seus corpos mortos, aí já é o versículo 8, né? Eu já pulei, e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde nosso Senhor também foi crucificado. Você sabe que Jesus foi crucificado fora da cidade, né? E aí ele vai chamar esse espaço aqui de Sodoma e Egito. Então esses muros aqui tem que fazer a separação, né, do santo e do profano, correto? Por isso que tem essa separação, tem que fazer essa separação do santo e do profano, correto? E aonde foi Jesus crucificado? Fora dos arraiais da cidade, tá? Essa parte de fora aqui, ó, essa parte de fora, ela vai ser chamada de Sodoma, né, e Egito espiritualmente, vai estar profanada. E essa parte de dentro aqui, ela vai ser chamada de santa. Só que acaba
que ela também entra um profano ali dentro. Quando o profano entra, por pouco tempo, 3 anos e meio, né, começa-se então a grande tribulação, porque os judeus vão se rebelar e aí vão ser pisados, as nações vão pisar, né, no átrio, né? Vai ser dado aos gentios por 3 anos e meio para pisar. No capítulo 43, que a gente vai estudar, o Senhor começa a virar esse jogo aí. Tá? Ele começa a repreender o povo judeu, ele vai repreender o povo judeu, porque vai dizer que eles permitiram entrar incircuncisos ali, né, no lugar santo. Jesus fala isso em Mateus 24, quando vocês virem a abominação da desolação estiver no lugar santo, que ele entenda. Daniel vai falar sobre isso em Daniel capítulo 9, né, que vai ser retirado, né, a adoração ali, que eles não vão mais poder fazer, né, as suas ofertas, né, vai ser impedido deles fazerem seus sacrifícios contínuos ali. Sacrifícios contínuos é que vai ser impedido de fazer mesmo, ser impedido, né, de fazer dentro do templo, né? Não vejo isso como espiritual, porque como é que você vai impedir da igreja de orar? Né? Nem os mortos estão deixando de clamar ao Senhor. Você vê lá em Apocalipse capítulo 6, eles estão clamando por justiça ainda, né? Eles estão orando, né? E Deus está ouvindo as orações deles, né? Então isso aqui eu vejo como literal, né? Mesmo a pessoa estando no mundo dos mortos, ela consegue, né, a oração dela, o clamor dela é ouvido por Deus, né? Não tem como você impedir a igreja de orar, tá? Então você vê isso em Daniel capítulo 9, você vê isso em Lucas capítulo 21, as nações entrando, né, na cidade. Você vê também em Apocalipse capítulo 11, né, e você vê isso em em Mateus capítulo 24, tá? Então a gente vai estar estudando isso aí nos próximos capítulos, né? Vamos estar preenchendo aqui tudo, os nossos versos aqui, a gente vai encher de versículos, né, esses capítulos aí. Então eu convido você a continuar assistindo, né, essa série até o capítulo 48. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado nessa palavra. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus.